Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Nájila, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência aqui na internet, falando sobre Santos, falando sobre futebol e principalmente, né, como é possível utilizar as redes sociais para a gente falar daquilo que a gente mais ama, que é o Santos Futebol Clube ou o clube, né, que cada um torce. Vou falar um pouco da minha trajetória, tem algumas pessoas que sabem, né, como eu comecei, aonde eu comecei, não foi aqui no YouTube, então vou contar a minha história. Inicialmente, vou falar como eu me tornei torcedora do Santos, né? Eu sou da geração de 2002, do Diego, do Robinho, aquele título brasileiro em cima do Corinthians. E a minha primeira vez no estádio foi em 2003, né? Na sequência, o jogo que não foi com um título, Santos e Boca Juniors, meu pai me levou. Tem até uma frase que eu lembro até hoje, né? Que quando eu olho aquele Morumbi lotado de santistas, meu pai falou: tá vendo aqui? Tem o mesmo número de torcedores que tem aqui no Morumbi, tem na nossa cidade, né? Caçapava, para quem não sabe, eu sou moradora, né, de Caçapava. Então isso ficou muito na minha cabeça e a paixão pelo Santos, mesmo, né, a primeira vez que estava no estádio, sendo com uma derrota, sendo com um vice-campeonato, a paixão pelo Santos só foi crescendo cada vez mais acompanhando, e a internet também, né, foi crescendo, 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 e sempre buscava me informar sobre o Santos, principalmente pelas redes sociais, porque você que torce para o Santos sabe como é muito complicado, né, um canal de televisão aberta, fechada, enfim, né, destinar um tempo razoável para falar sobre o Santos, né, sempre de uma forma muito genérica. Eu sempre acompanhando nas redes sociais. E aí, em 2011, me deu um estalo. Né? Falei assim, por que eu não vou falar do meu time do coração nas redes sociais? Né? Eu posso encontrar outros torcedores que também dividem essa mesma paixão, né, do que eu. Posso debater sobre o que está acontecendo. Né? Eu corria também atrás de informações, porque daí a gente começa nas redes sociais a ter esse network. Né? Você conhece assessor de um jogador, você conhece algum setorista, algum dirigente, né? Você vai formando laços. E comecei no Twitter falando sobre Santos, e isso de uma certa forma eu consegui seguidores de uma maneira muito rápida, né? Porque eu fui uma das primeiras criadoras, né, de conteúdo sobre Santos, que tinha um perfil destinado a falar sobre Santos Futebol Clube. Então isso de uma certa forma me ajudou desde 2011, que também foi um ano que acabou ajudando, né, o ano que o Santos foi tricampeão da América. Então o engajamento da torcida do Santos estava muito forte, o engajamento do Santos nas redes sociais estava forte, principalmente por conta do Neymar, enfim. Então uma coisa acabou evoluindo. E aí chegou aquele momento que eu precisava escolher o que eu queria fazer da minha vida, né, profissionalmente falando, e fui muito influenciada por essa paixão que eu tenho pelo Santos. Acabei entrando no jornalismo para ser, né, jornalista, né, ter mais embasamento, a parte técnica também, para falar sobre Santos Futebol Clube. Entrei no jornalismo, né, fiz, e sempre em paralelo no Twitter, criei também Instagram e Facebook para falar sobre o Santos, né? Principalmente no Instagram, a questão de vídeo. Então foi basicamente meu primeiro contato em vídeo, porque no Facebook e Twitter eu utilizava mais a parte escrita, enfim. E foi no Instagram onde eu comecei a mostrar o meu rostinho, né? Até mesmo quando eu ia para Vila Belmiro, alguns torcedores já me reconheciam, né? De uma certa forma também me parabenizavam por que legal o trabalho que você faz, né? Falando sobre o Santos, dando voz ao Santos, que eu acho que é o mais importante, né? Esse trabalho que criadores de conteúdo, não só sobre Santos, mas também de outros clubes, essa importância, né, que nós temos de falar bem do Santos, e mal também, quando necessário, né, mal de gestões, de alguma contratação, rendimento em campo, enfim, mas sempre com muito respeito. Então, eu sempre tive um apoio muito grande, né, da torcida do Santos, e resolvi, só em 2020, criar aqui o canal no YouTube, né, o Nájila Luz, para falar com vocês de uma maneira mais próxima. E aí foi um sucesso, né? A pandemia, de uma certa forma, me motivou a criar cada vez mais conteúdo e praticamente a viver disso, né, de internet, e falando do Santos diretamente da minha casa. Então não tem coisa melhor do que transformar isso também no meu trabalho, porque de uma certa forma eu vi que não era necessariamente necessário, né, com perdão do trocadilho aí, entrar num grande grupo de comunicação para que eu pudesse me comunicar com a torcida do Santos.
Mas, enfim, já situei vocês sobre essa minha trajetória, né, de como eu cheguei até aqui no canal no YouTube, enfim. E vou chamar agora para conversa o meu amigo Ricardo Vale, ele que também, né, tem um canal aqui no YouTube, participo de um projeto com ele, né, que a gente fala de cada um do seu time, ele é São Paulino, então vou colocar o Ricardo aqui na conversa, pode aparecer, Ricardo, Oi! seja bem-vindo para o bate-papo. E já quero te perguntar, né, como que começou essa sua trajetória falando de São Paulo e como que foi essa migração também, né, da rádio para a internet, falando sobre futebol. Oi, Nádia, já estava acompanhando você, fazendo aqui a sua breve. Eu sei que a sua história é muito maior que isso, né? Eu sei disso, conheço a sua história. Só um spoiler. Foi só uma introdução de como funciona a coisa, mas é assim, eu vi a sua introdução aqui, aí você me pergunta como é que entrou nesse mundo digital, né? O meu foi um pouco diferente. Você começou exatamente com a paixão, eu já tinha profissão, já trabalhava em rádio, e a gente resolveu montar esse projeto que tem até hoje, de falar cada um defendendo o seu time dentro da rádio, dentro da frequência do FM, e é um sucesso, sempre foi um sucesso, só que aí a gente não foi nem ano de pandemia não, viu? Você falou que o ano passado foi o seu start para você ir para o YouTube, né, e definitivamente trazer mais conteúdo, mais material para falar especificamente no seu caso do Santos. O nosso não foi nem a pandemia, não foi um outro start, foi uma luz assim que eu falei, peraí, é muito legal a gente trabalhar, falar do seu time, cada um falando do seu time de uma forma bem extrovertida, defendendo, como você disse, defendendo e também criticando bastante quando necessário. O seu time, não é porque é o time do coração que você também não vai criticar quando é necessário. Mas aí eu falei assim, esse modelo de rádio não chega tão longe. Eu não vou falar com tanta gente. Isso já foi um dia a única opção. Aí nós temos o que hoje em dia? Nós temos a internet. Aí eu fiquei imaginando quantos milhões de torcedores e quantas milhões de pessoas a gente pode encontrar, se conectar na internet, que estão aí espalhados, esperando só o quê? Chamar para ficar junto da gente. Chamar no canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, uma comunidade, enfim. E para trocar ideia, para bater papo. E por que não, como você citou também na sua fala, por que não você ganhar um dinheiro com isso e, de repente, até conseguir viver disso? Por que não? Mas eu acho que o que move primeiro é exatamente essa paixão que a gente tem pelo futebol e pelo nosso time do coração. Porque, fala a verdade, Nádia, tem hora que dá vontade de falar aquilo que ninguém fala. Você vai na TV, você vê o jogo, ninguém fala. Você ouve na rádio, ninguém fala. Aí você fala, não, peraí, eu preciso falar. Mas falar sozinho também fica aquele negócio de, eu sou biruta, vou falar sozinho? Não. Aí você abre um canal e começa a falar, e aos poucos o pessoal vai te encontrando, vai te achando, e você consegue falar com muita gente. No seu caso, muita gente no YouTube, no Instagram, e vai fazendo essa comunidade, e por que não também, a gente pode até falar, essa família que vai criando aí dentro da internet, das redes sociais, né? Não, eu acho que o bacana do canal é sempre legal, principalmente quando eu faço lives, enfim, entra gente de tudo quanto é canto do Brasil e até mesmo do mundo, né? Então, às vezes, também você está conversando sobre Santos, sobre, né, algum clube específico, com uma pessoa que está do outro lado do mundo e talvez essa pessoa não tenha com quem conversar sobre Santos, né? E uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas lives, até mesmo nos vídeos, é sempre falar para colocarem nos comentários o que você acha sobre determinada contratação, quem que você acha que jogou bem, quem que você acha que jogou mal, né? O técnico deve ser demitido, não deve, como que está a gestão. Então, acho que essa troca também, né, que a gente consegue ter através da internet é muito bacana,
Porque às vezes o cara ele mora, sei lá, em outro estado que tem torcedores do Santos, mas às vezes ele não tem nenhum amigo santista para conversar sobre Santos. Ou às vezes tem, né? Por exemplo, o meu pai ele torce pro Santos, mas ele não é aquele cara que vai ficar falando horas e horas de Santos comigo, né? Ele fala, ah, pô, o Santos jogou bem, o Santos jogou mal, e para ele encerrou o assunto. Então, eu acho que é bacana a gente encontrar, né, um povo que é fanático, né, por futebol igual a gente. E como você falou, foi tudo isso por conta da paixão pelo Santos, paixão por falar de futebol também. Né? Independente se vai ser remunerado ou não, né? Óbvio que quando isso se torna o seu trabalho, você meio que também acaba ter uma responsabilidade também com aquilo que você tá lidando para que a coisa aconteça, para que você consiga também chegar a mais pessoas. Mas eu acho que o mais bacana é isso mesmo, essa troca que a gente pode fazer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Porque isso que você também falou da rádio, o programa também é transmitido no YouTube, e às vezes a pessoa na hora da rádio ela não tem como escutar a rádio, mas aí ela chega do trabalho dela, ou na hora que ela vai lavar louça, na hora que vai, né, passar roupa, enfim, ela vai e coloca o programa para escutar. Isso também é muito bacana. Tem alguns comentários de pessoas que falam, pô, Nájila, eu produzo 3 conteúdos por dia, e teve um rapaz que falou assim, Nájila, eu lavo louça 2 vezes por dia. Então, né, dependo dos seus vídeos, porque aí eu deixo o vídeo rolando e eu vou lavando a louça. Então, assim, de uma certa forma é um entretenimento também que a gente faz, né? E a TV aberta, a TV fechada, elas precisam falar do maior número possível de clubes. E às vezes é de uma forma muito genérica, às vezes não sabe aquelas coisinhas que cada torcedor sabe. O torcedor do Santos sabe os jogadores que é um pouquinho mais cornetado, o cara que, né, não pode criticar. Cada torcida tem um pouco disso, né? Então acho que esse que é o bacana, a gente vai sentindo isso nas redes sociais. E eu queria saber de você, o que você, né, nesse tempo de experiência, tanto rádio, mas também agora também com as redes sociais, o que você sente, né, do torcedor de rede social? Você acha que tem uma diferença muito grande, né, de comportamentos, né? Porque eu sinto que no Twitter é um comportamento de torcedor, no Instagram é outro, e no YouTube é outro. Você acha que da rádio, né, o torcedor que manda mensagem lá na rádio, né, pelo WhatsApp, enfim, tem um perfil e o de internet tem outro? Eu acho que é tudo muito parecido nesse caso. Sabe por quê? Porque assim, a gente está na rádio hoje, mas tem também a comunicação, no caso que eu utilizo, é pelo WhatsApp. E o WhatsApp, as pessoas ficam mais soltinhas, né? E aí o que você tem? O que vem da rádio? Vem o WhatsApp, né? O ouvinte se comunicando, mandando para você. E o que vem ao mesmo momento que você está fazendo aquela live? Vem nos comentários do YouTube, do Facebook. Então, de certa forma, os dois são comentários. E nos dois comentários, o que eles têm em comum? Eles têm um aparelho. Às vezes está só falando, porque no caso do WhatsApp está lá com o smartphone, está falando ou está escrevendo. E se ele está assistindo num PC, num Note, alguma coisa, ele também está escrevendo nos comentários e mandando. Então ele tem um aparelho na mão. E com o aparelho, ele se sente forte. Mas ele se sente forte. Então aí ele consegue escrever o que ele está botando ali mesmo. E é o sentimento. Eu acho que essa conectividade, essa conexão que cria, ele é mais real. E mais ainda na internet. Porque a internet aí mesmo você não está nem vendo a pessoa. Entendeu? Eu acho que assim, se a gente for utilizar o termo paixão pelo time que a gente gosta, que a gente ama, essa paixão fica mais exacerbada, ela fica maior na internet. Talvez seja um daqueles fatores do porquê que quando a gente cria um canal e quando você também faz todo o procedimento certo, né? Não é só criar o canal, criei, tá tudo certo. Vou falar do Santos e daqui a pouquinho tem um monte de gente aqui trocando ideia comigo. Não é assim. Tem um beabá, tem uma regrinha, tem um jeito de se fazer isso para você atingir o máximo de pessoas possíveis. Tem aí uma consistência que você tem que ter, mas o cara tá ali com a paixão aflorada. Você, por exemplo, eu sei que faz as lives depois do jogo. Você quer paixão? Você quer mais aflorado do que acabar a partida e o cara entrar numa live,
numa comunidade, numa família, que é isso que se estabelece quando você tem um canal nas redes sociais falando do seu time do coração, e a pessoa gosta com você, acontece aquela empatia. Meu, curto, eu tô seguindo ele, me inscrevo lá, vejo que ele posta todos os dias, no seu caso, 3 vezes por dia, tô acompanhando ele lá. Na hora que o negócio tá à flor da pele, acabou a partida na live, ele chegando e ali ele vai falar o que ele pensa. Óbvio, depende do canal, né? Você sempre brinca e fala assim, olha, na internet você tem que ter modo, não é modos, como é que você fala? Tem que ter Tem filtro, que ter filtro. filtro. Até porque também o YouTube, né, ele te coloca para baixo se você também, dependendo das palavras que você Sim, utiliza. Mas sim, isso da sim. live eu acho que é bacana, porque também é uma conexão que nós fazemos, nessa questão da paixão. E torcedor é muito passional. Eu tento, ao máximo, mostrar minha frustração e também minha alegria. Tem live minha, acho que depois de Santos e Grêmio, da Libertadores 2020, eu entrei na live chorando, que eu estava emocionada com a classificação, entrei Isso é que é chorando. legal. Isso é legal. Até pedir desculpa pro pessoal que eu tava chorando, enfim. Então foi uma coisa muito natural. Eu não forço nada. Se eu tô brava, eu mostro que eu tô brava. Se eu tô feliz, se eu tô empolgada, eu mostro também, né? Então acho que isso que é bacana e o torcedor acaba se identificando. Como você falou, eu não comecei com vários inscritos do dia para noite. Não, eu fui falando aquilo que vinha lá do meu coração, o que eu achava do Santos, enfim. É óbvio que o comprometimento também com o canal, você tem que encarar isso com comprometimento, não é postar um vídeo um mês, aí você volta daqui 2 meses, não. Né? Você tem que ter um certo comprometimento, e isso, de uma certa forma, vai ajudando que você consiga ter um público que engaje com você. É bacana isso que eu falei, né? Você fazer com que o torcedor sinta que você está conversando com ele. Então, dá voz. Né? Eu sempre coloco comentários na tela, independente se a pessoa concordou com uma opinião minha ou não, porque eu quero que o torcedor sinta que no meu canal é o espaço do torcedor santista. Eu quero que ele pense, pô, a Nájila acha que o fulano de tal jogou bem, eu acho que ele não jogou tanto. Né? Mas eu sei que se eu comentar isso no canal dela, ela vai respeitar a minha opinião, vai colocar a minha resposta lá na tela e a gente vai debater de uma forma civilizada sobre isso. E a televisão não te dá isso, né? A rede social ela te oferece isso de uma maneira muito bacana. Então, por isso que eu acho que é importante, né, o torcedor entender isso, né? As redes sociais elas vieram para que a gente consiga dar voz para as pessoas que tenham algo a falar. Então, se você quer falar sobre o Santos, você quer falar sobre São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né, eu acho que nada melhor do que a rede social. Hoje em dia, as pessoas elas conseguem ter, né, um smartphone na mão e conseguem gravar conteúdo. Até mesmo a questão, tem muita gente que hoje no Brasil, às vezes não tem uma televisão paga, mas tem um celular, e através desse celular que ela fica se informando do clube dela. Né? Porque às vezes, hoje em dia, a informação que a gente encontra, né, principalmente de clubes, né, de uma forma mais generalizada, está na televisão fechada. Só que a gente sabe que é um preço que às vezes não é todo mundo que consegue pagar, mas a pessoa ela tem o acesso ao canal da Nájila, ela tem o acesso do cara que torce por São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e aí ela consegue ficar bem informada, né, de Santos. Então, acho que isso, de uma certa forma, traz uma proximidade muito bacana para o torcedor, né? Então, isso eu sinto que, na minha visão, acaba aproximando. E eu estou até curiosa para quando voltar a pandemia, né? Porque quando voltar a pandemia, eu quero saber como que vai ser esse meu contato com o torcedor, porque eu não tinha YouTube. Eu comecei o YouTube na pandemia, né? E agora tem pessoas que não me conheciam, né, pelo Twitter, pelo Instagram, Facebook, e agora me conhecem pelo YouTube. Então, eu tô curiosa para saber também como que vai ser esse termômetro. E só perguntando também para o Ricardo em relação a isso, né? Como que você entende, como você também cria conteúdo para a internet, mas como que você vê essa comunicação? Você acha que é diferenciada, né, de um cara todo bonitinho, certinho na televisão, falando de futebol, às vezes com termos que você fica assim, o que o cara tá falando, né? Principalmente parte tática. Você acha que é de um entendimento mais fácil, né? Falando de torcedor para torcedor? Acho que esse é o grande segredo. Quando você tem um canal, é exatamente isso. É você se colocar no canal, ó, eu sou um torcedor que tô aqui, resolvi colocar aqui, abrir um canal, resolvi entrar nas redes sociais e resolvi falar do meu time.
porque eu tô com o saco cheio de muita gente falando isso, falando aquilo, ou não falando isso, não falando aquilo, e isso interliga, isso faz o link com a outra pessoa que também é torcedor. Eu acho que a internet, e principalmente depois desse ano de pandemia que não acabou ainda, né? Mas vamos botar assim, desse período que a gente passou de restrição de mobilidade, inclusive, e continua até hoje nos estádios. Mas eu acho, eu tô até curioso para ver como é que fica isso mesmo, como você falou, porque isso acelerou muito as coisas. Acelerou e fez com que muita gente fosse para a internet. E às vezes eu até penso assim, ô Nájila, falei, caramba, nossa, começando agora, você já está já há 10 anos nessa brincadeira, e não foi fácil desde o começo, que eu sei. Tá Né? velha já. Tá velha, é velha já no negócio da internet, mas eu fico pensando como é que vai ser depois. Uhum. Porque na hora que tiver tudo liberado, imagina, no caso de você, né, que você tinha uma comunicação nas redes sociais, mas não aparecia tanto. O YouTube, especificamente, te dá essa projeção. Né? Você tem que gravar um vídeo. E é Às mais vezes tempo não. também, né? Porque no Instagram, às vezes é 15 Isso, segundos, às vezes a pessoa não marca isso. tanto o seu rosto. Agora, no YouTube, pô, vídeo de 10 minutos, depois live de 45 minutos. As pessoas acabam marcando, né, o seu rosto, né? Algumas pessoas me reconheciam na Vila, mas eu imagino que agora, com essa proporção que o YouTube está virando, né, eu acho que acaba fazendo com que você fique mais reconhecido. E com esse reconhecimento vem também responsabilidade. Né? Não é porque você tá, tô conseguindo engajar a torcida do Santos que eu posso falar qualquer coisa. Eu acho que é questão também de responsabilidade, e é isso, né? Torcedor para torcedor. Então eu sempre faço os meus vídeos, né? O meu estilo de vídeo é isso: eu dou a notícia, o Santos vai contratar o fulano. Dou a notícia e dou a minha opinião. Ó, acho que ele pode jogar em tal posição, no lugar de tal jogador, acho que é uma boa, acho que não é. Acho que você humaniza isso. Né? Às vezes na televisão você não tem isso. E eu sinto que na televisão também, quem comenta sobre futebol, às vezes não tem esse feedback, né, do torcedor ali em momento real. Então, eu acho que a internet acaba dando esse espaço de uma maneira bem bacana. E eu estava olhando aqui, né, enquanto você estava falando, o primeiro vídeo que eu postei, na verdade, foi em 2018, só que depois que eu dei continuidade mesmo, né, peguei firme no negócio no ano da pandemia. E o meu primeiro vídeo, falando opinião, foi um Grêmio 5, Santos 1. Então, para você ver que o meu canal, eu criei no momento assim, como se fosse uma terapia, né? O Santos tomou de 5-1 do Grêmio, preciso falar sobre, né? E não seria com a minha mãe, não seria com a minha irmã. Então, peguei, gravei o vídeo e acabou de uma certa forma dando muito certo, né? Então, aí fica a prova de que não é só nas boas também que a gente comenta sobre o time de futebol, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, né? A gente está falando aqui dessa conexão com torcida, com tudo mais, de falar de torcedor para torcedor, que é esse que é o grande, o grande pulo, né? Você não é um entendido, você é um torcedor que tem a tua voz ali e está conversando com outros torcedores. Você está dando a tua opinião e receptivo à opinião das outras pessoas. É uma via direta. É uma conexão direta, muito nisso. Mas, já falamos sobre isso aqui, eu já acho que já citei, mas como é que faz para você dar uma continuidade nisso? Você falou agora, eu peguei firme o ano passado, quando fechou tudo na pandemia. Aí, como é que faz para você ter constância? Como é que faz para você manter? E tem que ser mantido isso no canal, até porque senão o próprio YouTube não distribui, né? Para o YouTube, todas as redes sociais, mas não distribui. Se você faz uma vez aqui, outra vez lá, o seu sucesso do canal hoje é em função da constância que você faz. Mas como é que você se planeja? Como é que funciona isso aí para você? O YouTube é o famoso algoritmo, né? Na verdade, o culpado de tudo é o algoritmo, só que o mesmo algoritmo, que se você não tem constância, ele acaba não te ajudando, mas se você tem uma constância, mesmo que mínima, o algoritmo te ajuda. Então, por isso que é bom, né, a gente entender e respeitar um pouco. Inicialmente, como eu tinha um outro trabalho, né, eu trabalhava numa agência, eu me dividia assim, chegava do trabalho, né, jantava, tomava banho,
e falava assim, vou falar sobre as notícias do Santos hoje. Olhava, né, nas redes sociais e fazia o vídeo, né? Então essa era a minha organização. Eu sabia que eu chegava do trabalho, me alimentava, tomava banho e ligava a câmera para falar sobre Santos. Inicialmente foi aos poucos, era um vídeo por dia, até pela questão de tempo, né, para conciliar o trabalho, enfim. E eu sempre quis também passar muito a questão de nada muito editado, né? Então eu sempre colocava a câmera, ligava o botão e falava. Nunca me preocupei com grandes produções. Né? Eu acho que até essa questão de, às vezes, a simplicidade acaba mostrando a essência, né? Que você tá ali para falar o que você pensa, que não é nada roteirizado. Então, isso é uma coisa que eu também sempre meio que meu estilo. Né? Às vezes eu faço algum corte, se eu erro alguma palavra, enfim, mas é basicamente isso. Aí as coisas começaram a dar certo, né? Começou a ter cada vez mais inscritos, cada vez as pessoas gostando mais dos vídeos. Aí eu já comecei a me planejar para sair do trabalho que eu estava na agência para focar de vez, né, nos conteúdos que eu estava produzindo sobre Santos. E Santos é uma loucura, né? É assim, várias notícias, várias informações. Né? O Santos ele ajuda bastante o torcedor que quer criar conteúdo sobre, porque tem conteúdo de sobra. Aliás, todos os clubes têm, né? É muito. Depois que você começa nesse ciclo de criar conteúdo para a internet, para YouTube, você começa também a ter sempre sacada do que pode virar uma pauta, enfim, né? Tanto opinativa como também algo, né, de notícia, enfim. E aí eu comecei a aumentar, fazer um vídeo por dia. Daí eu saí do meu trabalho, 2 vídeos por dia. Aí depois, né, recente, acho que faz um pouco mais de um mês, eu falei assim, por que eu não abro uma live todos os dias, né, de segunda a sexta, para falar sobre Santos? Né? Aí eu falo de todas as notícias. Porque qual que era o que eu estava percebendo? Que às vezes eu criava um vídeo, então fazia o vídeo da manhã, o vídeo da noite. E aí, no meio disso, saía outras notícias. E às vezes eu não conseguia fazer um vídeo sobre, né? Daí, se eu deixasse para o outro dia, ia ficar notícia velha, que a gente também sabe que futebol é assim, né? Hoje é uma notícia, amanhã já tá antigo. Então, eu falei assim, por que eu não faço uma live? E como hoje eu encaro, né, o YouTube como meu trabalho, eu falei, vou encaixar. Então, né, de segunda a sexta, eu faço uma live, 45 minutos, antes, né, do programa que nós temos na rádio, e falo sobre Santos. É um momento que a gente também debate sobre as notícias com os torcedores, tem sempre algum tema principal, geralmente é alguma coisa, né, que está mais em evidência no dia, enfim, mas é sempre uma pauta que eu também peço ajuda dos seguidores. Eu falo, galera, aqui os comentários estão livres, mandem aí o que vocês querem saber, e é basicamente um pergunta e resposta, né? A galera, Nájila, fala sobre fulano, quando fulano joga, não sei o que, você acha que o Santos briga por título ou não? Então acaba também virando um bate-papo que quem acaba me pautando são os torcedores, né? E é muito bacana isso, essa troca. É muito legal. Você entra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sempre as mesmas carinhas, né? Você meio que vai criando também um laço muito bacana. E imagino que na rádio também é assim, né? Tem sempre algumas figurinhas ali que a gente sempre sabe que estão acompanhando a gente, né? Com certeza. Isso aí são os fãs que você tem em qualquer lugar. Né? Não é fã porque você é popstar, nada disso. É o fã porque acompanha a pessoa que está ali dia a dia, acompanhando e participando com a gente. Aí vira. Assim, desculpa te interromper, mas só para completar isso, é aquilo da constância. O cara sabe que de segunda a sexta, todo dia, às 17 horas, tem a live da Nájila. Então, até mesmo a pessoa que está assistindo o canal, ela também registra essa informação. Né? Meio que você educa a pessoa que te acompanha quando que você vai soltar vídeo. Então, isso também é bacana. Desculpa aí te cortar, pode completar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você acabou de exemplificar certinho o que é constância. Você tem que ter essa constância. A partir do momento que você vai fazer um canal, eu falei, agora é sério. Eu vou falar todo dia mesmo, porque eu quero atingir mais pessoas. Eu quero que mais pessoas que gostam, que amam o meu clube do jeito que eu... Mais pessoas parecidas comigo, ou diferentes, mas que, sobretudo, tenha essa paixão pelo time do coração, quero essa conexão. Então, se você não tem a constância, a pessoa não sabe que todo dia, às 5 horas, tem uma live, por exemplo, no seu caso. Então, tem que ter essa constância. Mas a organização também faz parte de tudo, né? Se você não tiver organização, você não vai ter constância nunca, nunca, nunca. Aí não interessa se você trabalha,
se você fica em função disso. Eu acho que se organizando, você dá conta. E se você quiser mesmo entrar nessa aí, organizando é o jeito correto para conseguir atingir constância e cada vez mais seguidores, cada vez mais pessoas te assistindo no seu canal. Uma coisa que às vezes eu leio alguns comentários, né, quando a gente comenta sobre produzir conteúdo para a internet, principalmente para futebol, é sempre aqueles comentários, Nájila, mas eu não sei o que eu vou falar sobre Santos se eu tiver um canal. É simples. O que você está falando do seu dia a dia com seus amigos, com os santistas que você conhece, né, o que você falaria quando você comenta aqui no meu vídeo, sobre o fulano de tal, sobre algum jogador, pode ser uma pauta, alguma coisa que está te incomodando, vira assunto para vídeo, né? Então, eu acho assim que é muito fácil para o torcedor que vive ali do clube, que ele sabe questão de bastidores. Quando eu falo questão de bastidores, não é informação privilegiada. Né? De uma certa forma também, quando você começa a crescer na internet, você, né, vai conhecendo pessoas. Mas eu digo bastidores de, por exemplo, eu sei que no Santos o fulano de tal é brigado com o atual presidente, e isso, de uma certa forma, pode atrapalhar numa negociação ou não, né? Bastidor que eu digo é disso, né? A gente sabe aquelas coisinhas assim que só quem torce pro time sabe. Né? Por exemplo, tem coisa do Santos que você não sabe o que acontece, é a mesma coisa do São Paulo. Às vezes, né, tem coisas que acontecem no São Paulo que o torcedor de outro clube não tem conhecimento. Então é disso que eu falo. E isso que eu acho que aproxima mais o torcedor, né? O cara, ele olha, a Nájila tá falando do Santos, faz sentido isso que ela tá falando, por conta de todo o contexto que quem é santista e acompanha já sabe. Então, na hora que você vai produzir um vídeo, já tá tudo aqui na cabeça, né? De uma certa forma, tá tudo na cabeça. Óbvio que quando eu vou gravar um vídeo, eu faço um roteirinho, vou falar sobre isso primeiro, isso primeiro, isso primeiro, isso primeiro. Mas para você, né, criar forma, o conteúdo, digamos assim, já é uma bagagem só pelo fato de você ser torcedor. Então, se você é torcedor, você sabe. Né? Vou dar um exemplo aqui do Marinho. O torcedor do Santos sabe como o Marinho foi em 2020, sabe como foi o Marinho em 2019, sabe como foi o Marinho em 2021. Isso é uma bagagem que o torcedor já tem. E aí, na hora que você for fazer um comentário sobre o Marinho, você já vai sair natural, né? Não vai sair uma coisa forçada. Então, acho que isso que é bacana na hora de criar conteúdo e também de se planejar. Então, se você sabe que todo dia você vai ter que gravar um vídeo sobre Santos, ou todo dia você vai ter que gravar um vídeo sobre, sei lá, qualquer outro clube, ou 2 vezes por semana, ou só, se você quer começar, faz o pré-jogo e o pós-jogo. Já é um começo. Aí depois, com o tempo, você vai aperfeiçoando. Né? A internet, ela também permite que você possa gravar conteúdos frios, né? O que é conteúdos frios? É assuntos que na segunda, na quarta, na sexta não estão perdidos, né? Não são pautas quentes. Então dá para você falar, dá para você criar um vídeo sobre a história do título do Santos na Libertadores, né? Os maiores artilheiros do Santos, os maiores estrangeiros de tal clube. Então dá para você também criar essas pautas frias e deixar, conteúdo de gaveta, né, que a gente chama. Então, às vezes você precisa viajar, beleza, você pode viajar. Grava com antecedência, programa lá no YouTube e o YouTube faz o trabalho para você de entregar isso para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, quando a gente fala também de organização, é isso. Constância é isso, porque aí o algoritmo vai trabalhar em favor de você. Porque quando a gente posta um vídeo, não é só os meus inscritos que recebem. Quando eu posto um vídeo, o YouTube identifica o assunto, tá falando do Santos. Então eu vou jogar esse vídeo para torcedores do Santos, ou pessoas que pesquisaram sobre esse assunto recentemente. E aí, né, que começa a bola de neve. Se o seu conteúdo tiver uma organização, né, de um roteiro mínimo, né, começo, meio, fim, prenda a atenção de quem está assistindo, o YouTube vai entregar isso para um monte de pessoas. Então, é isso que eu falo. É uma organização mínima. E quando você liga a câmera e começa a falar, as coisas acabam saindo naturalmente, né? Nájila, me responde então. Você falou de organização, você falou de planejamento, organização mínima. Você falou também do roteiro. Tudo isso é importante dentro de um vídeo que pode ser gravado. Quando a gente fala vídeo, é gravado. Os dois tipos, né, que a gente distingue bastante nos canais. É vídeo e live que fala. A live ao vivo, live de ao vivo, e o vídeo de gravado.
essa constância, esse planejamento, para fazer 2 vídeos por dia. Fala pra gente aí, é difícil, por exemplo, se a pessoa não é jornalista? Porque alguém pode estar vendo a gente e fala assim, mas a Nájila é jornalista, ela sabe fazer, eu não sei, eu tô aqui trabalhando, sei lá, eu tô aqui fazendo qualquer coisa na minha vida, eu não sou jornalista, eu não vou saber falar do meu time se eu não sou um jornalista. É possível organizar, ter planejamento, ter um roteiro e tudo mais, sem ser jornalista também? É uma pergunta boa, e o que eu acho legal do YouTube é essa questão, né? Eu tenho esse meu perfil, porque eu sou jornalista, então eu sou um pouco mais comedida na questão de emoções, né? Eu, óbvio, como eu falei, eu não escondo quando eu tô brava com uma situação, eu não escondo quando eu tô empolgada, até chorei, mas a gente tem aquela questão de, por exemplo, vai falar sobre uma notícia, a gente tem a questão de checar para ver se aquilo procede. Mas o bacana da internet, do YouTube, é que tem vários estilos. Então tem torcedor que o cara é mais revoltado, tem o cara que faz mais piada, né? Tem o cara que é mais sério, tem o cara, né? Então tem vários perfis. E isso que é bacana, porque não é todo mundo, não é todo torcedor do Santos que gosta da Nájila, né? Tem torcedor do Santos que fala, pô, o que essa menina tá falando do Santos, né? Não gosto do jeito que ela fala, e tá tudo bem. E o bacana da internet é isso, é uma forma democrática. Ele pode também receber essa informação em outro canal. E o que eu acho mais bacana também do YouTube, eu também não é porque eu só crio conteúdo sobre Santos que eu não consumo, eu consumo também. Eu gosto de assistir outros. E é muito bacana, às vezes eu assisto um vídeo exatamente com o mesmo tema, por exemplo, anunciando uma contratação. E às vezes o cara vai e dá uma informação que eu não falei no meu vídeo. Então é sempre, mesmo às vezes sendo um mesmo assunto, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer um vídeo de pré-jogo, pós-jogo, vai ficar a mesma coisa que outros canais. Não, porque você, de uma certa forma, vai ter uma outra forma de abordagem, né? De falar daquilo de uma certa forma. E aí cabe a pessoa a entender, né, qual que ela gosta mais, qual que ela se identifica mais. Então não precisa ser jornalista para falar sobre o time que você torce, tem estilos diferentes, né? Eu sempre lembro que um dos primeiros canais que abriram aqui sobre Santos foi o Santos Depressivo, e o Santos Depressivo começou fazendo vlogs. Então eles iam fazendo vlogs, né? Gravava, né? O Gui gravava na torcida, no meio do pessoal, enfim. Então é um estilo. Tem torcedor que gosta de acompanhar, tem torcedor que prefere outro tipo de conteúdo. E é isso que é bacana no YouTube, né? Os conteúdos meio que um vai complementando o outro. E então eu acho que, né, tem espaço para todo mundo. E, né, para a gente falar aqui sobre o que foi esse nosso bate-papo, eu acabo concluindo e sempre, né, acabo motivando as pessoas a criarem um canal para falar sobre futebol, para falar do time do coração dela, né, a paixão, o que move ela a falar sobre Santos, o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, no dia a dia, né? Cria um canal e fala nos momentos bons, fala nos momentos ruins, é até uma forma de registro, né? Eu falei aqui que abriu uma live depois da classificação do Santos na Libertadores de 2020, que eu estava chorando. Então, de uma certa forma, acaba virando um arquivo pessoal também, né? Quando tiver a volta ao público aos estádios, com certeza eu vou gravar, eu na Vila Belmiro. Tenho também a ideia de ir para outros estados, né? Gravar para o canal. Então, de uma certa forma, também vira um arquivo pessoal, digamos assim, né? do que a gente está comentando. Então é isso, né? Se eu pudesse dar um recado para quem está assistindo, para quem gosta de falar de futebol, independente do clube, encorajar a pessoa a criar um canal. É sempre importante dar voz, principalmente para o time que você torce. Se você acha que não tem tanto espaço na televisão, não fique esperando acontecer, a televisão X vai falar sobre Santos por vários minutos. Não fique esperando. Faça o conteúdo você mesmo. Seja essa voz que a torcida procura. E dá para ter várias vozes dentro de uma torcida, né? Então é isso que eu encorajo as pessoas, né? Transformar a paixão em, quem sabe, o trabalho. Quem sabe você conseguir também ter uma independência financeira falando do seu time de futebol, né? Falando de qualquer lugar do mundo. Você pode viajar falando sobre Santos, conhecer, como eu estou com esse projeto, né? Principalmente para o próximo ano, sair em Santos e Esporte, Santos e Grêmio, assisto o jogo lá em outro estado, gravo conteúdo para o meu canal
Então isso pode ser realidade para outras pessoas também, independente se torce para o Santos, torce para outros clubes. Então fica aí essa minha motivação para quem está pensando em criar o canal.